Olá, meu povo! Continuando então o nosso bate-papo sobre alimentação saudável, emagrecimento saudável, queria trazer um conceito super importante para acompanhar você, para você entender e assim compreender um pouco mais a sua maneira de funcionamento. É um conceito que ocorre muito aí dentro do processo de emagrecimento para pacientes obesos e que trava ali a evolução, né, o bom desempenho dentro de um processo aí de reeducação alimentar, de encontrar e aprender novos hábitos de vida saudáveis, tá? O que é? Seria abstração seletiva. Abstração seletiva é quando você observa e seleciona apenas um comportamento alimentar e catastrofiza a partir desse comportamento todo, generalizando, né, todo o contexto, sem levar em consideração todo o seu histórico e o que ocorreu aí durante esse percurso, né? Então, é onde você, em alguma situação, você observa apenas um aspecto, né, de uma situação e realça principalmente, na maioria das vezes, os aspectos negativos, ignora todo o aspecto positivo. Exemplo, ninguém gosta de mim. Né? Então, quando você fala assim, ninguém gosta de mim, você generaliza. Não existe uma pessoa na face da terra que gosta de você, nem você mesmo, né? Nem você mesma. Ou, por exemplo, quando você fala assim, nossa, o dia ocorreu todo mal, nossa, o dia foi horrível. Será de fato que o dia todo foi horrível? Não aconteceu um episódio, não teve nada no seu dia que foi bom? Né? Nem o momento da sua alimentação, nem o fato de você estar respirando durante o dia não foi bom, né? Então, às vezes, a gente generaliza, pega uma situação, generaliza aquilo, toma aquilo como verdade, e isso impede a gente de prosseguir. Como que isso interfere no processo de emagrecimento? Por exemplo, você dá mais valor àquelas informações que vão confirmar a sua suposição. Por exemplo, ter comido doce, o fato de você comer doce, indica que você não consegue controlar, que você não é capaz de reeducar seu comportamento alimentar, que você não tem poder sobre a comida, que a comida domina você, né? Então, às vezes, o simples fato de comer uma refeição errado invalida todo um processo que você já tentou ali durante a semana de reduzir, né, o nível energético de consumo aí de carboidrato, gordura, né? Dentro da abstração seletiva tem uma questão, né, um pensamento assim de tudo ou nada. Então você começa a pensar de maneira absolutista, como se fosse assim aquele conceito que a gente fala assim de 8 e 80. Ah, eu sou 8 ou sou 80, ou eu sou sim ou sou não, sou branco ou sou preto, né? Tornando absoluto, né, em pontos extremistas ali do nosso comportamento. Então, por exemplo, você fala assim, se eu for no shopping, eu tenho que comer batata frita, tomar um milkshake e comer um sanduíche. Se eu for no shopping e não comer isso, eu prefiro nem ir no shopping. Né? Um pensamento muito absolutista, um pensamento extremista, né? Então, será que lá no shopping não tem mais nada para fazer que não seja comer? Né? Muitas pessoas assim, se for para ir no Natal e não comer, né, toda a sobremesa, tudo que tiver lá, eu prefiro nem ir. Então você começa a condicionar o seu comportamento às situações. Se eu não fizer isso, então eu prefiro nem ir, né? É esse tipo de distorção, essa maneira de pensar vai influenciando você, né, e dificultando a sua vida, porque você começa a distorcer ali as situações relacionadas à sua vivência diária e que vão interferir no seu comportamento alimentar. Um outro exemplo de um pensamento extremista, né, absoluto, é você pensar assim, hoje eu só tenho 30 minutos para ir na academia e treinar. Mas o ideal é treinar 1 hora por dia. E aí você pensa assim, então eu nem vou treinar. Porque se não é para ser perfeito, eu prefiro nem fazer.
né? Então, gente, deixa eu acordar vocês. É melhor você fazer um pouco, digamos assim, mal feito, do que você não fazer nada, tá? Então, se você tiver de ler um livro, é preferível você abrir o livro e começar e ler um parágrafo do que você não ler nada, tá? O pouco é melhor do que zero, do que nada. Então você pensa assim, nossa, na hora do almoço, né? Era pra ter comido frango e salada. Mas aí você colocou arroz no prato. E aí, já coloquei arroz mesmo, vou chutar o balde. E aí eu vou emendar na salada, e aí eu vou emendar na sobremesa, e aí depois do almoço eu vou tomar um copo de vitamina, e por aí vai. E aí você estende isso aí durante o seu dia, né? Então, comece aos poucos, fazendo um pouquinho de cada vez. Nós, no episódio anterior, falamos sobre os pensamentos distorcidos, essas crenças limitantes, e esses são um dos pensamentos que mais ocorrem, viu? E que nos impedem de seguir a nossa dieta. Tem algumas relações de causa e efeito que são relações falsas na nossa mente. A gente acaba acreditando, por exemplo, ir ao shopping não é sinônimo de você sair da dieta. Não significa, né? Ir num restaurante à noite, sair com amigos à noite, final de semana, não significa sair da dieta, né? Tem outras coisas para fazer em tantos locais que a gente vai que não necessariamente incluem comer pizza, batata frita, né? Ou tomar refrigerante. E aí, se você continua assim nesse ciclo de 880, ou tudo ou nada, eu tenho que fazer perfeito, né? Então, se eu não fizer uma hora, eu prefiro nem fazer, eu prefiro nem sair de casa. Você não alcançar suas metas. Porque uma meta grande, a gente começa a alcançar ela a partir de micropassos, a partir de um passo de cada vez, né? Para a gente tornar um novo comportamento um hábito, a gente precisa repetir esse comportamento e a gente precisa ir aos poucos, nos inserindo aos poucos no contexto. Então, se você falar para mim assim, olha, Débora, você conseguiria ler um parágrafo de um livro por dia, todos os dias antes de ler, antes de dormir? É super possível, eu conseguiria, né? Um parágrafo todos os dias, tranquilo pra mim. Agora, se você fala assim, Débora, você conseguiria ler 200 páginas todos os dias antes de dormir? Daí fica mais complicado, né? Um dia ou outro eu conseguiria, no final de semana, mas eu tenho outros compromissos. 200 páginas de um livro todos os dias antes de dormir seria mais desafiador para mim, né? Não quer dizer que seria impossível, mas conhecendo eu, né? Me conhecendo e sabendo tanto que eu trabalho durante o dia, seria praticamente, assim, muito difícil, né? Quase impossível para mim. Mas, se eu consigo fazer um parágrafo por dia, eu vou ler um parágrafo. E à medida que eu for ficar habituada àquela tarefa, eu vou para 2 parágrafos. E aí, quando eu me assusto, eu já estou lendo uma página por dia. E aí, eu posso ler um capítulo por dia, né? Um capítulo por noite, ali antes de dormir, nesse exemplo. Mas eu preciso começar daquilo que é menor, né? Então, eu entendo você que chegou aqui, que você já gostaria de ter grandes resultados, né? Se você tá pesando 100 quilos em 30 dias, você já queria perder, sei lá, 40 quilos, 30 quilos. Porque nós, na nossa vivência, na sociedade em que estamos inseridos hoje, nós queremos tudo rápido demais e aí nós esquecemos do processo. Porque tudo que a gente alcança também rápido demais, a gente tem grandes chances de perder aquele processo rápido demais devido à aceleração. Então, nós vamos aos poucos, né? Eu quero trazer desafios para você, pequenos desafios por dia, para você ir se testando as suas capacidades e de pouco em pouco a gente ganha muito, né? A gente conquista muito. Definitivamente, as distorções cognitivas, elas dificultam o comportamento alimentar, por isso é preciso reestruturar a forma de pensar, tá? Porque quando nós nutrimos pensamentos aí sabotadores, eles vão dificultar os planos de ação,
né? Então, os pensamentos sabotadores, as distorções cognitivas, vai dificultar aí o segmento da dieta da nutricionista. A forma distorcida de pensar, ela vai impedir você de fazer atividade física todos os dias, porque se os meninos passarem um treino de 1 hora e você não conseguir, você não vai nem começar, né? E eu quero encorajar você a dar sempre o primeiro passo, a trabalhar com micrometas, tá? Desafiando você com o que você tem, do jeito que você pode e consegue lidar hoje, tá? Gostaria de trazer uma analogia aqui para vocês sobre um corte, né? Que precisa de cuidado, de curativo, de anestesia. Então, imagine que você acabou de cortar o seu dedo, né? E você teve um corte muito profundo e tá saindo muito sangue, e aí você vai precisar ir ao médico. E aí, você tá sentindo muita dor, né? E alguém chega perto de você e fala pra você assim: você é psicóloga? Você entende aí de distorções cognitivas? Você poderia me dar uma aula? Eu preciso fazer uma apresentação amanhã na escola. Gente, você tá num momento de dor, né? Você tá no momento em que o sangue tá esguinchando ali do seu corpo. Você vai ter tempo, energia para responder uma pergunta para alguém de alguma coisa, né? Então, quando a nossa emoção é muito forte, a gente não consegue pensar, né? É por isso que quando vem um impulso enorme de comer, a gente não consegue ali pensar naquele momento, a gente segue o impulso, né? E a gente cede àqueles pensamentos, né? Então, muitas pessoas estão condicionadas a regular as emoções através da comida, né? Se você, retomando esse exemplo do corte do dedo, se você for lá numa emergência no hospital, o que o médico vai fazer? Ele vai passar uma anestesia no seu dedo para não doer tanto, para depois dar os pontos, não é? Esse anestésico é a comida para muitas pessoas, especialmente para os pacientes obesos. Então, comer 5 barras de chocolate para uma dor intensa emocional é uma maneira de regular ali a emoção, né? O que nós precisamos fazer diante disso? Diante das emoções no dia a dia, diante das frustrações, da ansiedade, a gente precisa trabalhar a nossa aceitação e a resistência à frustração. E aceitar que vão ter diversos momentos no nosso dia que nós não estaremos bem e que a comida não precisa ser o remédio anestésico para tirar essa dor, né? Então, se você está preocupado, você come. Se você está com raiva, você come. Se você brigou com o namorado, com o marido, com a esposa, você come. Se você foi desligado do trabalho, você come. Se você perdeu o ônibus, você come. Se você tem um trabalho para apresentar amanhã, uma apresentação no trabalho ou na faculdade, na escola, você come. E aí nós vamos buscando o anestésico para as nossas emoções através da comida, né? Então, infelizmente, algumas pessoas não aprenderam a lidar com a dor e com a frustração. Então, a gente precisa aceitar, né? Aceitar as nossas emoções é aprender a lidar com elas, né? Então, se você termina um namoro e você vai comer, o fato de você comer uma pizza inteira sozinho não vai mudar a situação que você vive, não vai resolver o seu problema. E para você não descontar suas emoções na comida, você precisa ter mais repertórios. Você precisa ter mais repertórios comportamentais, tá? Então, se você está muito ansioso, muito ansiosa, ou triste, ou com raiva, ou preocupada, ao invés de comer, quais outros recursos você tem para lidar com situações ansiogênicas? Então, você pode tomar um banho relaxante, você pode respirar um pouco. A gente vai trabalhar aqui técnicas de respiração para aliviar a ansiedade. Você pode escrever, você pode ligar para alguém, você pode
escolher um alimento para comer e comer ele devagar, sentindo ali a textura, o sabor, o tempero, né? O gosto do alimento. Você pode escutar uma música, você pode sair para caminhar, tomar um fôlego e voltar. Então tem inúmeras coisas que você pode inserir hoje no seu comportamento e no seu dia que não envolva somente comer. Né, comer de maneira disfuncional, né?